Boa noite, queridos. Boa noite. Agora sim, agora senti firmeza. Que alegria estar com vocês, mais um domingo. Senti falta de estar aqui pregando sobre Juízes. Foram 2 semanas. Tivemos amigos, pessoas de fora convidadas aqui a nos abençoar. Realmente foi um tempo muito especial essas últimas 2 semanas. Mas é muito bom poder estar aqui com a igreja de novo, pregando para a igreja, podendo dividir com vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E ter o privilégio de juntos a gente poder estudar sobre esse livro tão especial, estudar esse livro tão marcante que tem sido para nós aqui na Red. Que bom que você escolheu a Red hoje para cultuar Jesus, estou muito feliz. Se você já é aqui dessa igreja, se você já faz parte do nosso trabalho, é muito bom ter você aqui conosco. Se você está nos visitando, está vindo cultuar com a gente aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, que legal, que bom que você tem de alguma forma aqui escolhido participar e cultuar com a gente aqui nesse momento. E o meu desejo, a minha oração é para que Deus possa falar muito ao seu coração. Nosso desejo é para que de uma forma muito especial Deus possa falar contigo, não através das minhas palavras, da minha reflexão, do meu raciocínio, mas por meio da palavra dele. Que ele fale contigo, que ele mexa com você, que ele possa transformar a sua mente, o seu coração. É por isso que nós estamos aqui. Queridos, nós estamos estudando esse livro precioso, o livro de Juízes. Nós ainda estamos em Juízes capítulo 6. Então se você tem a sua Bíblia aí, vai lá para Juízes capítulo 6. Eu estou querendo sair do capítulo 6, mas está difícil. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai para o capítulo 7. Mas nós estamos aqui então em Juízes capítulo 6. Ao caminhar para longe de Deus, e a graça de Deus em dar passos em direção a uma humanidade perdida. É dessa forma que nós estamos sintetizando, resumindo o livro de Juízes, tá bom? A insistência da humanidade, é sobre isso que Juízes fala, sobre a insistência de um povo em andar para longe dos planos de Deus, da vontade de Deus, e como que Deus graciosamente vai trabalhando no meio do seu povo, através de várias circunstâncias, para trazer o seu povo de volta, para trazer o seu povo para perto. Se a gente fosse resumir o livro de Juízes, tem uma frase, você colocada aqui no telão, essa frase, talvez ela seria um bom resumo do livro de Juízes, tá bom? Juízes é um livro que descreve a desgraça humana, como resultado do pecado e da desobediência a Deus, enquanto percebemos a graça de Deus, ao sempre caminhar em direção ao perdido, por causa da ira justa, e Deus então disciplina o povo, e a forma como Ele disciplina o seu povo é através de uma opressão inimiga. Então vem uma outra nação, um outro povo, e vai subjugar a nação de Israel. E no ponto 4, então, o povo clama a Deus em arrependimento, em perdão, porque eles estão sofrendo, estão vivendo em desgraça. Então o que Deus faz? Deus proporciona a salvação por meio de um juiz, de um libertador. E esse libertador, esse salvador, ele liberta o povo, e uma vez que ele liberta, há um tempo de paz, mas quando o juiz morre, a paz morre com ele. E o ciclo volta a acontecer de novo e de novo. E cada vez que o ciclo acontece, é cada vez pior, as consequências são cada vez mais trágicas. Essa é a realidade do livro de Juízes. Tá bom, queridos? Só para se situar muito bem aqui no que nós estamos falando e tratando com vocês. E a ideia de juízes, a palavra juízes, tá bom? É o nome dado para aqueles personagens que Deus levanta para libertar o seu povo. Esses juízes, na verdade, eles são libertadores, eles são salvadores. Só que salvadores humanos, que são falhos, que não são perfeitos. Na verdade, à medida que a gente vai avançando em juízes, parece que vai avançando também as imperfeições dos juízes, dos libertadores. E sempre que ele morre, a paz morre com ele. Essa é a realidade desse livro aqui. Mas o ponto é que esses libertadores, eles apontam para um verdadeiro libertador que viria mais à frente. Esses juízes, esses pequenos salvadores, na verdade, eles apenas apontam para um único e verdadeiro e perfeito Salvador, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Só existe um herói em Juízes, preste bem atenção.
Só existe um herói em Juízes, e ele é divino. Só existe um Salvador em Juízes, para qual todos os outros juízes apontam: Jesus Cristo. Então nós estamos estudando esse livro precioso, e eu espero que Deus possa falar contigo, que Deus possa de alguma forma assim mexer com você, e possa transformar, e de alguma forma possa te aproximar ainda mais de Jesus Cristo. Porque talvez você nem saiba, mas é por isso que você está aqui essa noite. Você não está aqui para participar de um culto evangélico. Você não está aqui apenas para um momento religioso da sua semana, onde você separou alguns minutos, talvez horas da sua semana, para estar num ambiente de um hotel, que se reúne como igreja, aqui nesse momento. Não. O objetivo principal desse tempo aqui, é mostrar para você, esse verdadeiro juiz, esse verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, o quanto Ele é precioso, o quanto Ele é perfeito, e o quanto eu e você precisamos dEle. Agora, à medida que a gente vai estudando o Juízes, em especial o capítulo 6, que já é a terceira pregação já no capítulo 6, nós vamos sempre vendo o que levou o povo a essa situação. Ele vai usando as circunstâncias para libertar e livrar o seu povo, a sua nação. É isso que nós vamos ver também de novo hoje. Mais uma vez sermos relembrados do que aconteceu para levar o povo a viver essa situação, até mesmo nos identificar com essa realidade, e como que Deus libertou o seu povo aqui em Juízes capítulo 6, e que vai continuar no capítulo 7 na semana que vem. Tá bom? O primeiro ponto aqui que a gente pode perceber no capítulo 6, nós vamos ler alguns trechos do capítulo, a gente já leu boa parte do capítulo, mas a gente vai reler algumas partes hoje. Mas o primeiro ponto que talvez vai nos ajudar a situar e nos mostrar do porquê o povo chegou a viver essa situação de desgraça, é o seguinte, pode colocar para mim, Helene: muitos deuses, nenhum Deus. Essa era uma situação onde o povo se encontrava. Muitos deuses, nenhum Deus. Muitos deuses com D minúsculo, nenhum Deus único e verdadeiro com D maiúsculo. Essa era a realidade em que o povo se encontrava. Leia comigo o versículo 6, no capítulo 6, o versículo 13 e o verso 26, está aqui no telão. Mas olha que realidade maluca que esse povo estava vivendo, tá bom? Antes de mais nada, antes de ler o texto, só situar vocês. A nação de Israel estava sendo subjugada, talvez era a pior subjugação até agora, tá bom? Os midianitas eram terríveis, eles queriam assim aniquilar com o povo. Agora, olha que situação bizarra o povo se encontrava. Porque quando Deus envia o anjo do Senhor, que nós vamos ver mais à frente, que é o próprio Jesus, para falar com Gideão, e para começar a libertar o povo por meio de Gideão, olha que interessante o diálogo do versículo 13. Olha o que Gideão diz para Deus, para o Deus de Israel. Ah, Senhor, disse Gideão. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Esse verso 13, ele começa a nos situar de que Gideão sabia quem Deus era, conhecia as histórias de Deus, sabia que Deus no passado havia feito grandes coisas. Ele diz aqui, ele até coloca, olha, as histórias que os nossos pais nos contaram. Não foi você que nos libertou da escravidão do Egito? Não foi o Senhor que fez grandes maravilhas no passado? Aonde que está o Senhor agora? Parece-me que aqui no início do capítulo 6, Gideão tinha sim conhecimento sobre o Deus de Israel, sobre o Deus verdadeiro. Mas olha comigo o verso 26. É 26 ou 25? Desculpa, é o verso 25, tá bom? Acho que o texto está o 25, mas só ali em cima que está 26, certo? Olha o verso 25, diz assim, olha: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai. Prestar atenção nessa parte?
despedace o altar de um outro deus, de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Acerá, que está do lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Lá no início do capítulo, nós vemos o Gideão, que ao conversar com o anjo do Senhor, com o próprio Jesus, diz: cadê Deus? Cadê o Deus verdadeiro, o Deus dos nossos pais, para nos ajudar nessa situação tão difícil, nessa desgraça que nós estamos passando? Esse Deus que, por sinal, eu sei, porque meu pai me contou a história. Mas aqui no verso 25, nós vemos o próprio Deus dando uma ordem para Gideão destruir os altares de Baal, de Acerá, que estavam onde? Na casa de seu pai. Pergunta básica de interpretação bíblica para vocês: quem ensinou Gideão sobre os feitos do Deus de Israel? Quem foi? O seu pai. De quem era o altar de Baal e de Acerá que Gideão precisava destruir? Do seu pai. Muitos deuses, mas nenhum Deus. Queridos, nesses versos nos é mostrado talvez o principal problema daquela nação. E talvez nos é mostrado aqui um dos nossos principais problemas. Uma nação que se perdeu completamente numa religiosidade vazia, fria e distante. Na última pregação, há 3 semanas atrás, eu cheguei a citar que eu achava que Israel tinha, assim, abandonado completamente o Senhor, que eles nem se lembravam mais de Deus. Mas esse texto fala que não. Eles tinham conhecimento, era ensinado para os seus filhos. O problema é que era uma religiosidade fria, vazia e distante. Deus era para aquele povo nada mais do que uma realidade extremamente distante e desconectada da vida do povo. Eles até ensinavam para os seus filhos, mas eles viviam completamente uma outra realidade. Muitos deuses, nenhum Deus. Muita religiosidade, muita adoração, inclusive ao Deus verdadeiro, mas misturada com outras adorações, mas nenhuma fé verdadeira, vibrante e real no Deus verdadeiro em Cristo Jesus. Por mais que eles buscassem a Deus religiosamente, por mais que talvez Israel até mantinha os seus cultos religiosos em adoração ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, era apenas uma expressão religiosa vazia. Porque na verdade, para aquele povo, a prosperidade era o Deus deles. O prazer era o Deus deles. Essa era a realidade que o povo se encontrava. Quando você estuda um pouquinho sobre Baal, sobre Acerá, nada mais eram do que expressões de deuses. Baal, por exemplo, era o deus da chuva, da colheita, era o controlador do clima, ou seja, era aquele que provia prosperidade para o povo. Numa economia onde basicamente era tudo plantar e colher, vamos buscar o Deus que vai nos ajudar a plantar e colher mais. Vamos ser prósperos, vamos ser ricos, vamos atrás do Deus que pode prover o que a gente quer. Riqueza. Acerá era conhecida como a deusa da guerra, da fertilidade. O que aquele povo queria era status, era poder. Era crescer numericamente para dominar outras nações, embora eles viviam justamente o contrário, por causa desses falsos deuses. Consegue perceber a ironia aqui? Eles buscavam falsos deuses para prover algumas coisas que na verdade era o verdadeiro Deus deles: sucesso, prosperidade, poder, fama. E justamente ao buscar esses falsos deuses, eles encontravam o oposto daquilo que eles tanto queriam. Eles só encontravam no lugar disso desgraça. Queridos, eu tenho que ir para o próximo ponto, mas a gente precisa falar sobre isso aqui com todos nós. Todos nós precisamos conversar sobre isso. Porque hoje, eu e você fazemos a mesma coisa. Enquanto nós ensinamos para os nossos filhos, muitas vezes, o valor da religião, nós queremos, lá no fundo, que eles sejam bem-sucedidos, com bons empregos, com ótimos salários,
que eles se dediquem muito para fazer a melhor universidade que eles puderem fazer, que eles tenham dinheiro, que eles tenham sucesso. Entenda bem, nada disso é errado, pelo contrário, tudo isso é muito bom. O problema é que nós colocamos isso como coisas principais na nossa vida e na vida de nossos filhos. Na verdade, essas coisas são para nós o nosso verdadeiro Deus, ou nossos verdadeiros deuses. Aonde para muitos pais aqui, definir sucesso para o seu filho é definir essas coisas que eu acabei de falar. Ainda que ele consiga tudo isso, dinheiro, boa universidade, bom emprego, ao custo do relacionamento dele com Deus. Essa é a realidade que o povo se encontrava e que nós nos encontramos. Entendam bem, para a nossa geração, para a maioria de nós aqui, Deus, Jesus Cristo, é apenas uma pequena parte da nossa vida. É como se cada um aqui fosse uma casa, uma mansão. E a parte de Deus, Jesus Cristo, é apenas um quartinho dessa mansão. Que é a sua vida. Que está lá. Que é bonitinha, você até arruma de vez em quando. Que faz parte sim do seu cotidiano, da sua rotina de semanal. Onde uma vez por semana você vem aqui expressar a sua religiosidade. Onde você vem aqui buscar a Deus de alguma forma. Sendo que, na verdade, a sua vida está entregue a diversos outros falsos deuses. E quando você tem muitos deuses, isso quer dizer que, na verdade, você não tem nenhum Deus. Essa era a realidade do povo de Israel. Essa era a nossa realidade. O problema maior, e o autor Tim Keller, ele cita isso, o problema maior nosso não é o ateísmo, mas é a gente querer que Deus coexista com outros deuses em nossa vida. Era essa situação que o povo se encontrava e que os levou à desgraça. É essa situação que muitos aqui se encontram. O que nós verdadeiramente precisamos, queridos, é entender que enquanto Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não for a única coisa central, a única coisa que você entende que você jamais pode perder na sua vida, que você compreende que tudo, toda a sua existência, está ligado a essa existência principal que é Jesus Cristo, você não entendeu o que é o Evangelho. Não tenho dúvida que você veio aqui hoje para ouvir essa mensagem de que muitos deuses é sinal de nenhum Deus. Essa mensagem de que Deus não pode ser um secundário, Deus não pode ser um quartinho na sua vida, Ele tem que ser a sua vida como um todo. E a única forma de você ter isso é através de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o Filho perfeito de Deus. E aqui no texto a gente vai ver como que Deus começa a libertar então o seu povo. Como que Deus vai fazer com que o povo comece a enxergar que o problema dele era justamente esse. Eles se voltaram para falsos deuses e precisavam voltar-se para o verdadeiro Deus. E aqui ele vai levantar então um libertador. Esse libertador chamado Gideão. Gideão era um cara muito corajoso, pero no mucho. Como é que Deus vai usar a vida de Gideão para começar a libertar o seu povo? Em primeiro lugar, queridos, ainda no capítulo 6, a primeira reação de Gideão é uma reação muito interessante. Leia comigo do versículo 14 até o verso 17. E diz assim, olha, o Senhor voltou-se para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar os Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor de minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti.
Aqui é o processo como Deus vai levantar Gideão e usar Gideão para libertar o seu povo. E começa muito bem, porque começa com Gideão se achando incapaz. E isso é ótimo, entenda muito bem. Você entender que o primeiro passo para você receber a salvação de Deus é entender que ela vem de Deus e você não pode fazer nada para merecer essa salvação ou para ganhar essa salvação, isso é um ótimo sinal. Na verdade, você reconhecer que você não é capaz, que não há nada em você que faça Deus querer salvar você, isso é ótimo. É assim que começa o processo de convencimento por parte de Deus. Quando você começa a reconhecer de que você precisa desesperadamente de Deus. Então, a primeira reação de Gideão é excelente. Como é que eu vou ser salvo e salvar alguém? Como é que eu posso ser usado pelo Senhor para libertar o meu povo? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não tenho essa capacidade. E Deus diz, ótimo, é assim que começa tudo. É assim que eu vou te usar. Então entenda muito bem isso, queridos. Você é transformado por Deus. Você recebe de fato a graça de ser salvo por Jesus, quando você reconhece que por você mesmo, você não merecia. Não há nada em você que fizesse com que Deus olhasse para você e quisesse mudar a tua história. Se você está pensando assim, ótimo, é assim que Deus começa essa transformação no teu coração. Mas ele continua. Aqui no 17, começa o Gideão pidão. Ele não era só muito corajoso, né, um pouco medroso, mas também era pidão, porque ele fala assim, espera um pouquinho aqui, que eu vou lá pegar uma refeição, quero oferecer para o Senhor, se de fato o Senhor é o verdadeiro Deus de Israel. Mas depois, na continuação do texto, olha que interessante. Você continua lendo a narrativa bíblica, lá no verso 27, quando Deus manda Gideão destruir os altares dos falsos deuses do seu pai, o que acontece? Olha a reação de Gideão, leia comigo o verso 27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, ele fez tudo de noite e não durante o dia. Percebe? Ele faz o que Deus ordena? Sim, mas ele faz com medo. Esse poderoso guerreiro que Deus está levantando é um poderoso guerreiro peronomútil, porque ele tem medo, e você vai ver muito medo de Gideão ao longo de todo o capítulo 6 e capítulo 7. Nós vamos perceber que Deus vai trabalhando com ele, à medida que ele vai obedecendo a Deus, ele vai fazendo, mas com muito medo das reações, das implicações. Mas essa é um pouco da história de Gideão. A partir do verso 33, nos é narrado que os midianitas estavam se reunindo para a batalha. E quando os midianitas estavam se reunindo para a batalha, a gente vê um Gideão corajoso, convocando todo o povo para guerrear contra os midianitas. Mas logo em seguida, no verso 34 e 35, ou melhor, no verso 34 e 35 nós temos Gideão empoderado pelo Espírito Santo para liderar Israel a lutar. Mas logo depois, no verso 36, que eu vou estudar um pouquinho, daqui a pouco nós vamos estudar o verso 36, nós temos um Gideão que vira para Deus e diz, você tem certeza que esse é o plano mesmo? Você consegue perceber essa tensão na obediência, no medo pelo qual Gideão está passando aqui? Esse homem corajoso, peronomútil. E nós temos algo a aprender aqui, queridos, e algo precioso para aprender aqui. Porque cumprir com a vontade de Deus nem sempre é fácil. Na verdade, raramente é fácil. Nem sempre é fácil ter toda a coragem necessária para obedecer a Deus. Muitas vezes está muito claro para nós o que nós temos que fazer, o que nós devemos fazer, mas eu sei que nem sempre é fácil. E nesse processo de Deus trabalhar em nós, e nesse processo de Deus nos salvar, é importante, mesmo não tendo plena convicção, mesmo não tendo toda a coragem necessária, ainda assim eu e você obedecermos e honrarmos a Deus a qualquer custo. Paulo diz em Romanos, por exemplo, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, por crer nisso, talvez Gideão, por crer nisso, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, é que ele se propôs a obedecer e ir até o fim na sua obediência a Deus. Mas isso não quer dizer que foi fácil.
Isso não quer dizer que foi fácil. E para a obediência acontecer, duas coisas foram importantes. Primeiro, ele foi empoderado pelo próprio Espírito Santo. O Espírito de Deus começou a agir na vida dele. Esse é um princípio extremamente importante. Você só consegue obedecer plenamente a Deus se Deus te capacitar para isso, se você for transformado para tal tarefa. Em segundo lugar, obedeça. Ainda que você tenha medo, ainda que você não tenha muita certeza, obedeça sempre a Deus, porque vale muito a pena. Hoje em dia, a gente fala muito sobre o sentir, não é verdade? A gente fala muito sobre a importância do sentir, não que não seja importante, claro que é, mas nós supervalorizamos os sentimentos. Na verdade, até, a gente vive uma realidade onde que os sentidos acabam sendo os balizadores até mesmo para tomar de decisões. Se você sentiu, então faça. Se você não sentiu, então não faça. É assim que te lida hoje. Mas não é assim que a palavra de Deus propõe para a gente. Na verdade, a palavra nos ensina a obedecer sentindo ou não. Obedeça a Deus, não importa o que você está pensando ou sentindo com respeito a isso, simplesmente obedeça. Eu sei que alguns de vocês, ou talvez muitos de vocês, por exemplo, lutam hoje em dia, por exemplo, com respeito a andar com o Senhor, a ter um tempo real de caminhar com Deus todo dia, em leitura da palavra, em oração, a andar com o Senhor através da comunidade de fé, a ser alguém engajado, que faz parte de uma igreja local, que é encorajado, que encoraja. Muitos têm dificuldades quanto a isso. E eu já cansei de conversar com pessoas assim, e a palavra foi, mas pastor, eu não consigo sentir. Eu não estou indo na igreja, porque eu não consigo sentir, sabe, aquela vontade de ir. Eu não consigo buscar o Senhor, porque eu não consigo sentir aquele desejo de buscar a Deus. E sabe o que eu digo para essas pessoas? Não sinta, apenas obedeça. Não espere sentir, não espere ter a coragem, apenas obedeça, faça como Gideão, que mesmo com medo, mesmo cambaleando, ele fez, mesmo pedindo provas e mais provas, ele ainda assim fez. Não que o sentir não é importante, mas o mais importante do que sentir é obedecer. Antes de ir para o próximo ponto, mas ontem, eu tive o privilégio de poder pregar ontem no retiro de jovens, de manhã e à noite, né? E eles me pediram para que eu pregasse o evangelho nesse retiro, tanto de manhã quanto à noite. Teria lá vários jovens e adolescentes da igreja e alguns jovens também não cristãos, e me pediram para pregar o evangelho lá para aqueles jovens. Então, eu lembro que foi um privilégio para mim poder expor o evangelho para aquela galera, e eu tentei ser o mais claro possível, de manhã e à noite, o mais claro possível. Como era o mesmo grupo, né, eu dividi a palestra em duas partes, eu fiz uma sequência, e eu tive a plena convicção de que ontem o evangelho foi exposto claramente para aquela galera. Eu disse para aqueles jovens adolescentes quem eles eram, pecadores, caídos e distantes de Deus. Eu disse para eles o que Deus fez por eles em Cristo Jesus, que Jesus morreu por cada um deles, para perdoar cada um deles, e que eles poderiam responder em fé a esse Jesus. Eles poderiam, como a palavra diz, crer que Jesus era o Salvador da vida deles, e eles seriam salvos. E eu decidi fazer um desafio ontem à noite. Não chegou a ser um apelo, mas fiz um desafio. Mas eu fiz de maneira diferente. Não teve música, nada contra a música, eu adoro música, eu sou músico, mas não teve música naquele momento, tá bom? O tecladista até levantou para ir, mas eu dei uma pedrada na cabeça dele, estou brincando, não fiz isso não, né? Mas eu não deixei o tecladista, ninguém subiu, não teve música. Eu não pedi para as pessoas abaixarem suas cabeças, nem fecharem os seus olhos. Bom, pedi para tudo ficar como vocês estão aqui.
olhando para frente, para cima, para frente, para o lado, tá ok? E eu desafiei aqueles adolescentes e falei, olha, se você entendeu o que eu disse hoje, se você entendeu quem você era sem Deus, e o que Deus fez por você em Cristo Jesus, e você nesse momento está com uma vontade imensa de viver para esse Jesus, de colocar a sua vida inteira nas mãos dEle, de ser transformado por Ele, de deixar que Ele seja o centro da sua vida, não um quartinho, mas o centro da sua existência. Se você nesse momento quer confessar a Cristo como teu Salvador, eu quero convidar você a ficar em pé agora, onde você está. Não tem música, não tem emocionalismo, não tem muitos sentimentos à flor da pele. O que tem uma verdade que foi pregada e que você pode responder em fé nesse momento. É que eles arregalaram o olho assim, porque eles não estão acostumados com isso. E aí um pegou lá e levantou e ficou em pé. Todo mundo olhou para ele, ele se manteve em pé. Aí o outro pegou e levantou. E acho que 5 jovens adolescentes levantaram ontem à noite, ficaram em pé na frente de todos os outros. E aí depois eles vieram à frente, a gente orou junto, todos levantaram e vieram abraçar esses jovens. E o que me marcou foi a coragem que eles tiveram para obedecer a Jesus. A coragem que eles tiveram, talvez nem tanto o sentimento, mas a coragem em se posicionar e dizer perante os seus colegas e amigos, naquele momento, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha existência. Eles tiveram coragem para obedecer. Isso é importante. Queridos, para fechar esse texto, para que a gente possa ir para o capítulo 7 na semana que vem, nós temos que tratar do famoso texto do final do versículo, o verso 36 ao 40. E muita gente pergunta, como conhecer a vontade de Deus? E a parte final do verso 36 a 40 tem uma história muito interessante, que também é muito mal interpretada e compreendida no meio evangélico. E nós vamos estudar esse trecho e terminar o nosso tempo juntos aqui. Diz assim a palavra de Deus: E Gideão disse a Deus, lembra? O Gideão não muito convicto, com muito medo, mas ainda assim obedece, reúne o povo, e quando o povo está pronto para a guerra, ele não vacila ali mais uma vez, de falta de confiança, vira para Deus e diz, leia comigo o verso 36 a 40, e Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido, permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Queridos, muitos pregadores, eles exaltam a atitude de Gideão aqui, a coragem que ele teve em pedir esses sinais para Deus, a ousadia até que ele teve, em pedir esses sinais para Deus. Outros até mesmo dizem que aqui nós temos um padrão importante para a tomada de decisões na sua vida. Você tem dúvida quanto à vontade de Deus, faça como Gideão fez, faça esse teste lá em casa, Pega um pedaço de lã, você não deve ter um pedaço de lã na sua casa, deve ter no máximo talvez um casaco de lã, e olha lá, mas pega um pedaço de um pano qualquer, coloque para fora da sua casa e ore para Deus. Deus, se o Senhor quiser que eu faça tal coisa, que amanhã eu acorde, esteja tudo volta molhado e a lã seca. E no dia seguinte você pede para se inverter. Eu quero que esteja tudo seco em volta e a toalha molhada. Será que é isso que está falando o texto aqui? Será que é assim? Será que em dúvidas como, por exemplo, eu devo aceitar esse emprego? Pega lá um pedaço de lã, bota para fora e faça o teste, assim, será? Será que eu devo namorar com a Joaninha?
pega lá um pedaço de lã. Será assim que funciona? É óbvio que parece-me que não, né? Até porque isso normalmente não é muito aconselhável se fazer. Lembra do cara que queria uma namorada e pediu para Deus? Eu já contei para vocês, lembra dessa? O cara queria muito uma namorada, ele cansou de esperar e ele fez o teste final. Ele falou assim: Deus, agora é a hora. Eu vou numa praça, na Praça da Sé, lá em São Paulo, né? Eu vou fechar o olho, eu vou orar. E na hora que eu abrir o olho, a primeira que aparecer, essa vai ser a prometida do Senhor para mim. Lembra dessa? Né? Então ele foi na praça, fechou, foi aquela oração fervorosa, ergueu as mãos, orou. E falou: na hora que eu abrir o olho, a primeira que aparecer vai ser essa a prometida. Aí quando ele terminou de orar, ele abriu o olho, passou lá uma banguelinha feia que dói, né? Aí quando ele viu, ele se assustou e falou: Senhor, eu estou falando sério, Senhor, né? Será que é isso? E é óbvio que não, né? Como é que a gente deve entender esse texto? Como é que a gente deve entender essa passagem aqui em particular? Não faça isso, tá bom? Queridos, a gente não deve talvez pensar nessa passagem como uma forma de descobrir qual é a vontade de Deus, mas olhar para esse texto como um ato de um Deus amoroso que quer se revelar a Gideão, de um Deus amoroso que quer fortalecer a fé de Gideão em meio a tanta insegurança. Gideão, ele pediu um sinal específico para Deus aqui. O sinal que Gideão pediu é para que Deus se mostrasse capaz de controlar todas as forças da natureza. Talvez muito mais do que descobrir se Gideão queria que Deus usasse ele para aquela batalha. Ele queria descobrir sobre quem de fato era esse Deus. Ele pede para que Deus se revele. Ele pede para que Deus se revele como alguém sobrenatural, que tem poder infinitamente maior sobre todas as forças da natureza. Lembra de Baal? Baal era o Deus da natureza. Baal era o Deus que controlava o clima. Talvez Gideão gostaria de conhecer mais esse Deus, que é muito mais poderoso do que Baal. Não se tratava de um simples sinal, mas se tratava de conhecer quem Deus realmente era. Lembra que Gideão não tinha as escrituras, tinha a Torá sim, mas não tinha acesso mais a isso. Gideão, ele não tinha ainda conhecimento sobre o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo. Ele pediu naquele momento para que Deus ajudasse ele a edificar e fortalecer a sua fé. E Deus respondeu por 2 vezes. O fato de ele ter que pedir isso era sinal que ele estava com a fé extremamente frágil, com o conhecimento de Deus extremamente limitado. E é por isso então que ele tem a coragem de pedir esses sinais para Deus, ainda sabendo que Deus poderia se irritar. Porque ele chega até a informar isso, né? Por favor, não se irrite. Foi daqui que o Chaves tirou a sua fala. Por favor, não se irrite, tá bom? E ele pede 2 sinais para o Senhor. Mas sabe o que é mais precioso para nós aqui? Nós não precisamos mais desse teste da lã. Porque nós temos a vontade de Deus perfeitamente revelada para nós, que é a palavra dele. Aqui tem princípios eternos para a vida. Embora a Bíblia não fale sobre todas as coisas, embora ela não fale sobre quem você vai namorar ou casar, ela fala sobre os princípios que Deus tem para você ao procurar um namorado, uma namorada. Embora ela não fale sobre escolher a empresa A ou B para trabalhar, ela fala sobre princípios eternos, sobre você proteger o seu coração, por exemplo, de amor ao dinheiro. Então sim, a palavra de Deus está aqui, a vontade de Deus nos foi revelada. Não precisamos mais de testes para descobrir quem Deus é. Ele se revelou a nós. E se revelou a nós não só por meio da sua palavra, mas se revelou também a nós por meio do seu Filho. Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. O autor de Hebreus diz que no passado Deus falou de várias formas, mas chegou o tempo que ele falou de maneira perfeita, que foi através do seu Filho. Então, queridos, esse texto talvez ele só aponta, não para fazer o que Gideão fez aqui, literalmente, de buscar esses sinais, mas talvez fazer o que Gideão fez, de buscar conhecer cada vez mais esse Deus que se revelou a nós.
Era isso que Gideão queria, era isso que nós devemos querer. Buscar conhecer mais desse Deus que se revelou a nós. E a melhor forma de você fazer isso é conhecendo Jesus Cristo. Ou melhor, a única forma. A única forma de você chegar até Deus, de você conhecer a esse Deus, é conhecer a maneira perfeita que Ele se revelou, que Ele encarnou, Jesus Cristo. É por isso que nós pregamos aqui constantemente sobre Jesus Cristo, porque Ele é o centro, porque Ele é a base. Ele não quer ser apenas um quartinho na sua vida, Ele quer ser a casa toda. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a minha e continuar mudando a minha história. E é por isso que nós estudamos livros como esse. Primeiro, para sermos exortados de que muitos deuses, na verdade, é sinal de nenhum Deus. É nesse livro que nós somos encorajados a ser como Gideão, que mesmo com muita dúvida, mesmo sem sentir praticamente nada, obedeceu. E é nesse texto que nós somos desafiados a buscar a revelação perfeita de Deus, a sua palavra e Cristo Jesus. Abaixa a cabeça, fecha os olhos. Tenha um tempo de oração com o Senhor, fale com Ele, converse com o Senhor. Se de alguma forma Deus falou contigo essa noite, esse é o momento para você abrir o teu coração, se derramar diante dEle, falar algumas verdades que você entende que precisam ser faladas para o Senhor. Seja sincero com Ele e deixe que Ele trate com você nesse momento. Talvez você é um desses que tem vivido de maneira religiosa, onde Deus, Jesus é apenas uma parte bem pouco significativa da sua vida. E você precisa entender que Ele tem que ser o centro. E você não tem poder para colocar Ele no centro. Você precisa confessar para Ele essa dificuldade. Você precisa confessar para Ele a sua fragilidade. E pedir para que Ele salve você, para que Ele transforme você. Talvez você veio essa noite aqui para ouvir essa palavra com respeito à coragem. De alguma forma Deus quer desafiar você a obedecê-lo, custe o que custar. E talvez Ele vai falar para você nesse momento que Ele vai te capacitar para tal tarefa. Que o Espírito Santo dEle vai te encher de poder para você obedecer, mesmo sem sentir, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, obedeça a Deus sempre. Porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Talvez você veio hoje aqui buscando compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer que Ele se revelou a você de maneira perfeita, que é a sua palavra. E não só isso. E não só se revelou a você dessa maneira, mas Ele também se revelou a você da maneira mais perfeita possível, que foi por meio do seu Filho Jesus. Que é o único capaz de perdoar os seus pecados e te conceder a vida eterna. Que é o único capaz de mudar a sua história, de mudar o seu coração. Que é o único capaz de tirar você da desgraça. Porque somente Ele tem uma graça perfeita e salvadora para te dar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Continue, por favor, a nos ensinar, a nos moldar para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.